Saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço primeiramente a Deus por mais esta grande oportunidade que Ele me concede de poder trazer uma palavra. Palavra esta que eu já estou até em dívida com os irmãos, com os amigos que gostam de assistir os vídeos relacionados a estudos bíblicos. Eu havia prometido até de postar mais alguns vídeos, mas muita correria, trabalho, falta de tempo. Mas estou postando agora esse vídeo, A Bíblia Não Mente. A Bíblia não mente. Até porque uma pessoa aí intitulando-se irmão, botou lá, a Bíblia mente. Então eu vou ler na Bíblia, vou provar que a Bíblia não mente. E vou estar citando para vocês aí textos bíblicos. Convido vocês para a leitura. Antes da leitura, eu quero fazer uma colocação. Eu trabalhei na roça até a idade dos meus 23 anos mais ou menos, na lavoura. Lá no Brasil, no estado do Paraná. E uma coisa que eu observava. Nós tínhamos o cuidado, na época meu pai, saudoso pai, nós plantávamos lavoura de milho, feijão, arroz, chegamos a plantar soja, outras plantações. Tinha que ter o mínimo cuidado com inseticida, com adubo, porque a erva daninha era demais, praga era demais. E engraçado que o carrapicho, o picão, o minguim bravo, tudo quando é sorte de erva daninha, nascia sem necessidade de nada. E nascia em abundância, e nós plantava pouco. Por quê? O que isso quer dizer com isso? Que as falsas doutrinas, pessoas que dizem que a Bíblia mente, pessoas que tentam denegrir o nome da Bíblia, isso sempre existiu desde a primeira Bíblia. Desde o primeiro manuscrito da Bíblia. Tanto que os judeus da época, os zelosos, os escribas, tinham cuidado de fazer várias cópias e colocar ela em diversos pontos escondidos. Por quê? Caso achasse uma cópia e sumisse com ela, tinha outra em outro canto. Era uma forma deles preservarem, aquilo era já tocado por Deus nos corações deles para que fizesse isso. Prova disso foi achar várias cópias de manuscrito às margens do Mar Morto. Então o que eu estou querendo dizer? Um cidadão aí se titula como irmão, postou um vídeo dizendo a Bíblia mente. E eu vou mostrar para vocês que a Bíblia não mente, porque o texto que ele cita, ele torce o texto. Abra a tua Bíblia, se você quiser acompanhar a leitura, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo toda a escritura, ele não está dizendo alguma parte da escritura como ele diz lá. Não, a Bíblia não é toda inspirada, ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ainda o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele escreve, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21. Então tá aí dois textos para mim já começar a falar sobre a pessoa que está dizendo a Bíblia mente. Primeiro, a pessoa que chega a achar que a Bíblia mente, ele tem a Bíblia, ele tenta descobrir alguma coisa na Bíblia, mas ele não teve a revelação da palavra de Deus pelo Espírito Santo. Ah, mas tem isso na Bíblia? Tem que ter, tem que ter. O próprio Jesus disse no capítulo 11, versículo 25 ao 27, Mateus disse, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O camarada pode ter biblioteca aí, ó, com 5.000 livros. Ele pode estudar o que ele estudar. Mas se ele não tiver a revelação da palavra de Deus para ele, meu amigo, é só mais um para dar problema, para contradizer, para tentar denegrir a Bíblia, para tentar criar problema. Agora esse cidadão que se titula como irmão, qual é o texto que ele cita? Ele cita Josué capítulo 2. Mas antes de eu citar lá o texto, explicar o texto, eu vou explicar o texto, se o Senhor permitir. Eu vou citar, por que ele bota irmão lá? Ele coloca lá, irmão. Primeiro, existe 3 classes de irmão. Primeira classe de irmão. Pela criação de Adão e Eva, a raça humana é todo irmão.
Quando a Bíblia fala semelhante, você está olhando para uma pessoa, você está vendo a semelhança sua, criada por Deus. Nem isso quer dizer que vocês são irmãos pela a descendência. Agora vem o irmão da família. Um pai que tem vários filhos, aquelas pessoas são irmãos. E agora existem os irmãos que fazem parte da igreja. Até quando Jesus estava lá em determinado lugar, chegou lá Maria, os outros filhos que Maria tinha depois de Jesus, claro, isso é bíblico, não adianta, tá lá no 13:55 de Mateus, cita até o nome dos irmãos. E alguém diz, tua mãe e teus irmãos, tá aí, diz, minha mãe e meus irmãos, aquele que faz a vontade do meu pai. Aí está falando da igreja. Aí é outro estudo para se falar sobre igreja, tem que dar um estudo do que é igreja. Porque existem várias doutrinas, né? Doutrinas fundamentais da Bíblia, que nós precisamos estudar. Por exemplo, quando se fala em doutrina, não é costume. Eu vivi muitos anos no Brasil, aliás, 50 e quase 7 anos no Brasil. Hoje estou aqui em outro país, Londres, na Inglaterra. E é todo diferente os costumes. As doutrinas não. Doutrina é aquilo que é imutável. Ela é doutrina aqui, ela é doutrina no Brasil, na África, no Japão, na China, enfim, no mundo. Agora, quando se fala em irmão que crê na Bíblia de verdade, como a Bíblia é a palavra de Deus, que ele não tenta torcer em nada, quem são eles? Mas espera um pouco, nós não somos todos irmãos? Não, somos irmãos através de Adão. Somos criatura de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 16. E disse Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura. Não está falando para pregar para animais, não. Cachorro, gato, cavalo, não. Criatura, ser humano, raça humana. Quando você passa a ser meu irmão e fazer parte da família de Deus, como filho de Deus? Quando você aceita Jesus Cristo como teu Salvador, quando você crê no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, quando você crê nas profecias bíblicas de Gênesis, Apocalipse, e você aceita o plano de salvação na tua vida. E quando você ingressa aí, quando o Marcos está escrevendo, diz, ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer, primeiro passo, crer, e for batizado, é o ingressamento para fazer parte da igreja. A igreja que eu estou falando não é a Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Brasil para Cristo, Presbiteriana Renovada, ou não renovada, não interessa. Eu estou falando da igreja que o escritor aos Hebreus diz, a Universal Assembleia, que é uma reunião. A igreja dos primogênitos tem o nome escrito no céu. Essa é a igreja de Cristo. E há uma condição para ser filho aí. Aí para você fazer parte de filho, no Evangelho de João capítulo 1, versículo 11, versículo 12, Jesus diz, veio para os que eram seus, o povo de Israel. Os seus não receberam. É claro que naquela parábola da mulher cananeia ali, quando aquela mulher vinha gritando, minha filha está terrivelmente endemoniada, os discípulos de Jesus está gritando aí. Ele chegou a dizer para a mulher que não era lícito tomar o pão da boca dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ele estava se dirigindo, que os cachorrinhos eram as nações gentílicas em volta, ela era cananeia. E ele chegou a dizer, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeira mão Israel. Mas João capítulo 1, versículo 11 e 12, como eu já citei, diz assim, veio para o que era seus, o povo de Israel. Os seus não receberam, mandaram crucificar, que o sangue dele caia sobre nós, nossos filhos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o direito de ser chamado filhos de Deus, a saber, os que crerem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são os que são filhos, por adoção. Romanos 8 e 15. Nós fomos recebidos como adoção. Quando você cita, nós citamos aqui Romanos 8 e 15, o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos? Ele diz, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Quando você crê no sacrifício de Cristo, quando você aceita Ele como Salvador, e você agora passa a fazer parte da igreja, a universal igreja, em todo mundo. Não é a universal do reino de Deus, não. Já está pensando nisso aí, não é não? É a universal igreja, ela é em todo mundo. Aí você faz parte de filho. E nós sendo filho da mesma família, então nós somos irmãos. E essa pessoa que ele diz declaradamente num texto que ele postou na internet, ele diz assim, a Bíblia mente, já que é uma mentira da Bíblia. Ele cita Josué capítulo 2.
Josué capítulo 2, o que acontece ali? Josué escreveu o livro de Josué. E ele está narrando o fato de Raabe, a meretriz. Aquela mulher que escondeu os 2 espias que foram espiar Jericó. Mas ali não é a Bíblia que está mentindo, a mulher é que mentiu. Ele diz, a Bíblia mente. Preste atenção, leia o texto, capítulo 2 do livro de Josué. Lê depois. Depois do vídeo você vai na tua Bíblia e lê. Preste bem atenção que aqueles homens foram enviados por Deus, através de Josué, para espiar a terra, porque eles tinham que passar por ali para depois tomar posse da terra prometida, Canaã. E quando eles chegaram ali, eles se esconderam na casa daquela mulher, porque eles foram, desconfiaram que tinha espia ali e eles queriam matar ele. E ela escondeu ele no forro, a Bíblia diz, onde se guardava o linho. E quando os homens veio procurando, a mulher sentiu da parte de Deus que não devia entregar ele para aqueles homens. Porque eles eram enviados de Deus. Ah, mas a mulher mentiu, mentira do Satanás. Ela se precaveu para poupar a vida de 2 homens enviados de Deus. É isso que você precisa entender. Se você não tiver o Espírito, não for revelado a você, você põe em primeiro lugar, levar o pé da letra, não, mentira é do diabo. Igual tem um camarada que postou uns vídeos aí, pregou até nos trabalhos famosos no Brasil. Abraão mentiu. Que Abraão mentiu? O camarada não conhece a Bíblia, vai dizer que Abraão mentiu. Abraão se defendeu contando meia mentira e meia verdade. Dizendo que a mulher dele era irmã dele, e era. E era. Ele não estava mentindo, ele estava se defendendo ali, tanto que Deus tratou com o rei lá. Então veja bem, o que acontece? Ele pega o texto de 2 Josué e torce dizendo que a Bíblia mente. Está lá no vídeo dele, a Bíblia mente, a Bíblia não mente. A Bíblia está dizendo ali que Raabe mentiu, mas ela mentiu porque ela temeu. Ela achou que aqueles homens eram enviados de Deus. Ela sabia a notícia, o que vinha acontecendo. Israel estava ganhando terreno, tinha ganhado batalhas, as batalhas do Senhor. Tanto que na hora deles saírem, ela diz para os homens que procuravam, diz, ó, eles foram, se vocês andar, alcança eles aí nos montes talvez, para os homens ir embora logo. Quando eles foram embora, disse, olha, eu tenho percebido, vocês estão ganhando as batalhas do Senhor, vocês vão passar por aqui, poupa eu, poupa a minha família. Ele disse, então vamos fazer um pacto, vamos fazer aqui uma aliança. Qual que é a aliança? Você coloca na janela, sobre o muro da tua casa, um cordão de escarlata. Aquele cordão de escarlata, ele já falava da pessoa de Cristo no Antigo Testamento, tanto que ali é uma profecia. Que aquele cordão tinha que ter o sinal. Lembra de Êxodo capítulo 12, lá onde Deus falou para Josué, para Moisés. Moisés, reúne todo o povo de Israel, pega um cordeiro macho de 1 ano, prende ele no dia 10 de abril, no dia 14º, 14 de abril, vocês matam ele, mas antes pega o sangue, coloca na verga, nos umbrais da porta, a casa em que houver sangue, que aquele cordeiro representava Cristo, o cordão de escarlata que foi combinado entre os espias e a mulher representava Cristo. Até os espias disseram para ela, então faz o seguinte, se você fazer o que nós estamos dizendo, eu prometo que não vai acontecer nada com você, nem com a sua família, se estiverem dentro da casa. Se isso não acontecer, que você não tiver esses cuidados, nós ficamos livres da nossa obrigação. Nós não temos compromisso com você. Então, por exemplo, se você não está debaixo do sacrifício de Cristo, do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, você não tem compromisso nenhum com Deus, não tem aliança com Deus. Agora pega a Bíblia, diz para todo mundo, a Bíblia mente. E quantas pessoas que, sem procurar descobrir, vai acreditar no que a pessoa está dizendo e vão muitas vezes até enfraquecer na fé. Mas o apóstolo Pedro, o que ele diz aqui para nós encerrar essa matéria aqui, esse estudo, esse resumo de estudo, que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? No capítulo, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 18, o apóstolo Pedro diz assim, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que é os indoutos e inconstante torce, e igualmente as escrituras, para a sua própria perdição, vós, portanto, amados, ele fala dos que torcem, essas pessoas que torcem a Bíblia, eles torcem para a própria perdição dele. Não é para a tua perdição, é para a perdição dele. Mas aí Pedro se dirige à igreja e diz, mas vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro, ele está falando com os irmãos para ter cuidado para não ir na conversa desse povo. Olha, tem pessoas torcendo aí as escrituras, para a própria condenação deles, mas vós, amados, sabendo isso, vocês sabendo que tem gente torcendo a escritura, de antemão guardai-vos que pelo engano desses homens vocês não venham descair da vossa fé, da vossa firmeza. E crescei na graça, e crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou postar mais alguns vídeos, e, se o Senhor permitir, claro. E se você acompanhar, quiser estar dentro do projeto Ebenezer, Pedra de Ajuda, apenas uma pequena palavra de esclarecimento com base bíblica. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.